Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio, viu essas imagens deliciosas aí do restaurante Vila Rosa, não deixe então de ligar, pedir o seu delivery ou também de dar uma passadinha lá no Salão do Cássio, que eles já estão abertos com todas as normas de segurança lá para receber você e toda a sua família. E também trazendo para você aqui uma informação muito legal que saiu no Correio de Itapetininga nessa última sexta-feira, que fala a respeito então das escolas municipais aqui de Itapetininga. Saiu uma avaliação que é a meta do IDEB aí para as escolas, e Itapetininga superou a meta do IDEB, então, para as escolas municipais de 4º e 5º ano. Então, diz aqui a matéria do Correio, que você pode acompanhar depois. Ele traz aqui que em Itapetininga o resultado das escolas municipais de ensino fundamental regular para o 4º e 5º ano superam as metas projetadas pelo IDEB para 2019. Então, que é o ano que ocorreu a avaliação. A meta projetada era de 6,2 no resultado geral, e a cidade alcançou a nota, então, de 6,5. Então nós melhoramos aí, né, em comparação com a meta do IDEB. E também o destaque principal aqui das escolas de Itapetininga municipais foi a Escola Municipal Professora Zarif Yared, que conseguiu a nota 7,1 e alcançou a meta estabelecida pelo IDEB para a escola. Zarif ficou em primeiro lugar na rede municipal aqui de Itapetininga. Então parabéns a todos os alunos, professores, coordenadores aí da escola Zarif e também a todos da educação municipal aqui de Itapetininga por estar aí ensinando, levando conhecimento para as nossas crianças. E você que está acompanhando aqui com a gente o Telescópio de hoje, nós temos também uma entrevista muito legal aqui, que é a respeito do CEPREV. Você conhece essa fundação, você conhece a atuação daqui em Itapetininga, e sobre isso nós vamos conversar um pouquinho mais aqui com o Sidney Salles, ele que é coordenador do CEPREV aqui de Itapetininga, e a Daiane Diniz, que é fisioterapeuta do CEPREV. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Telescópio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Oi, tudo bem. Muito bem, conta pra gente já primeiro aqui, né, da atuação de vocês junto ao CEPREV. Em que momento vocês descobriram, vamos dizer assim, a fundação, também o trabalho que realizavam ali e decidiram entrar para ajudar, entrar também para fazer esse trabalho aqui na nossa cidade? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade do espaço, em nome do nosso presidente Sérgio Majewski, que não pôde estar presente na entrevista, e toda a diretoria e toda a equipe técnica, tá? É muito importante essa abertura desse espaço para a gente poder divulgar o nosso trabalho, o serviço prestado para a nossa comunidade. Bom, eu estou no CEPREV atuando hoje na coordenação, mas eu iniciei aqui como estagiário, né? Isso há uns 14 anos atrás. O CEPREV hoje ele tem 16 anos, né? Então vem construindo aí a minha formação e toda a minha área dentro da deficiência visual, que é o foco do trabalho do CEPREV. Tá? Hoje eu atuo na coordenação, mas já atuei na alfabetização do sistema Braille, enfim, outras áreas aqui do CEPREV. Muito bem, Daiane, conta um pouquinho pra gente também da sua história, como fisioterapeuta, então, que você foi se interessar também para essa ajuda, né, e esse trabalho junto aos deficientes visuais aqui em Itapetininga. Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Então, eu estou no CEPREV faz uns 3 anos, também atuei como estagiária na área de fisioterapia. Gostei muito, né, me identifiquei com a área de deficiência visual, principalmente atuando na área infantil. E desde então estou aqui desenvolvendo o trabalho, atuo mais com as crianças, mas atendo também com os idosos. E estou aqui há 3 anos. Sou técnica em orientação e mobilidade também, que é a técnica que consiste no uso da bengala, e atuo na intervenção precoce. Muito bem, eu acho que é algo que preocupa bastante, vamos dizer assim, de certa forma é o foco bastante do CEPREV aqui de Itapetininga, é ajudar as pessoas a terem a sua autonomia, né? A terem cada vez mais inseridas na sociedade, cada vez mais capazes de responder, de dar, vamos dizer assim, de realizar aí as suas vontades, né? E é isso que é a atuação principal de vocês. Como que vocês enxergam que deve ser a atuação do CEPREV, né? Dando esse suporte aí para as pessoas? O nosso objetivo sempre foi, né, desenvolver programas de habilitação, de reabilitação, com um foco na autonomia e independência, né, do nosso público. O CEPREV, na sua fundação, se preocupou no atendimento desde o bebezinho até a pessoa idosa, né, porque a deficiência visual ela não escolhe
idade, gênero, enfim. Então, a gente sabe que nós temos essa população que tem essa demanda. E aí, esse bebezinho que chega para nós, existe todo um programa para que seja desenvolvido ali as habilidades nela, que a visão, por ser um órgão integrador, um órgão que nos dá muita informação, né? Então, uma vez que ele não tem, ou que tem uma baixa visão, é importante que ele, desde o bebezinho, inicie um programa para poder facilitar e desenvolver essas habilidades nele, né? E o adulto que, uma vez tendo a visão e perdendo, né, então ele precisa também passar por um processo aí de reabilitação, e aí o CEPREV tem dado esse suporte desde sua fundação, com com toda a ênfase, com todo cuidado nessas especificidades aí do nosso público. Muito legal, e acho que é algo que envolve muitas áreas, né? Muitas vezes, hoje se tem que pensar muito nisso, né? Que é algo que envolve, vamos dizer assim, tanto a parte psicológica, a parte motora, a parte, vamos dizer assim, também da pessoa entender os fluxos, né? Como que acontecem as coisas, essa mudança toda, e nisso também entra a parte da fisioterapia, né? Então conta pra gente, Daiane, você falou aqui pra gente, né? Que seria do uso da bengala, essa reabilitação, é um grande esforço também, é um grande momento ali de adaptação a pessoa, para ela passar, poder conseguir essa autonomia através desse uso também? Assim, quando eles chegam pra gente, né, é um momento, assim, de muitas descobertas. Então, a gente tem uma equipe aqui multidisciplinar, composta por psicólogo, assistente social, pedagogo, terapeuta ocupacional. Então, essa equipe recebe, né, esse beneficiário, realiza uma avaliação e, diante disso, a gente inicia-se o programa de habilitação e reabilitação, né? Então, inicia a orientação em mobilidade, que é o uso da bengala, inicia as atividades de vida diária, né? Inicia toda a socialização dele com os outros grupos. Então, é aberta. Em relação à orientação e mobilidade, a gente inicia as aulas em ambiente interno, primeiramente, até para a pessoa, né, criar uma confiança, aprender as habilidades básicas da orientação e mobilidade. Então, como que ela vai andar com outro guia, porque existem técnicas. Posterior a isso, a gente vai para o ambiente externo, e aí a gente realiza aulas de travessia de rua, mercado, shopping, o uso do ônibus. Então, assim, são processos, né? São etapas que são seguidas para até finalizar esse programa. Finalizou esse programa, a pessoa está reabilitada e habilitada para ter a sua mobilidade urbana. Muito bem, e gostaria que vocês comentassem um pouquinho para a gente aqui a respeito dos desafios, né, nas conversas que vocês têm, na vivência que vocês têm aí com os deficientes visuais aqui. Quais são os maiores desafios que eles enfrentam aqui na nossa cidade hoje? Vamos pensar que de autonomia e independência, eu posso ter uma autonomia para, vou dar de exemplo, a orientação e mobilidade, para eu chegar até um banco, e às vezes eu não tenho a independência para poder fazer um uso daquele recurso ou uma transferência. Então, aí vai muito do autonomia, de saber pegar um ônibus, tá? Mas eu não tenho uma independência de eu vou conseguir fazer uso desse recurso porque existem outras demandas no sentido até mesmo de falta desse, vamos pensar, desse transporte público, né? Questão de como que eu vou pegar esse transporte público uma vez que eu não estou enxergando, tá? Eu vou depender sempre de um terceiro. Então, são demandas que eles estavam trazendo para a gente, né? Calçadas, quantos obstáculos existem, quantas lixeiras com obstáculos aéreos ainda existem, né? E as pessoas não tomam consciência, né? De que ele pode utilizar daquela lixeira de uma outra forma, não impeça ou que possa causar um risco, né? A integridade física daquela pessoa que tem essa demanda. Então, assim, são inúmeros, mas hoje eu acho que o fato da acessibilidade é um dos fatores
que eles trazem como demanda para a gente, e não só acessibilidade na questão do espaço físico, mas de outros recursos mesmo, ir ao banco, ir um caixa eletrônico, ir a um banco que tem uma senha de forma sonora, para que no momento que chamá-lo, ele consiga ouvir qual que é. Então, ele está sempre dependendo, embora nós aqui estamos buscando a independência dele, ele ainda, infelizmente, acaba dependendo sempre de um segundo e de um terceiro para conseguir executar as tarefas dele do dia a dia. Muito bem. E tem muita questão Isso, pode contar para a gente também, Daiane. Oi. A conscientização da população de respeitar aquele deficiente visual. Muitas, assim, indo para a aula, na rua, a gente vê muito que muitas das pessoas não têm essa consciência. Então, às vezes, fica no meio do caminho, xinga, se leva bengalada, mas tem que entender que eles não estão enxergando, né? A gente que está vendo. Então, essa conscientização, eu acho que até mesmo essa empatia mesmo com os deficientes, não só os deficientes visuais, né? Todos. E eu imagino, assim, que alguns pontos devem ser bastante críticos, assim. Nós temos um centro da cidade ali que é bastante antigo, com calçadas muito apertadas, com postes nas calçadas, e alguns lojistas ainda colocam placas, as coisas na rua, né? Isso deve ser algo também que eles devem reclamar bastante, que talvez até às vezes impossibilite, né? O trânsito deles por ali e tudo. Isso acontece bastante? Vocês ouvem essas reclamações também? Sim, muito. E o que nos preocupa é que muitas das vezes o deficiente acaba até desistindo, tá? Você desenvolve todo um trabalho com ele, né? Ele faz uso das técnicas, ele consegue absorver aquelas técnicas, e no momento de colocar em prática, ele começa a deparar com esses obstáculos, ele cansa de tanto... lógico, no momento ele vai orientar a pessoa, o profissional que está junto com ele, né, chega até a loja, conversa com o dono, explica, olha, não é possível que fique, né, tanto obstáculo assim numa calçada, visto que temos, né, essa demanda, essa necessidade dele transitar fazendo uso de uma bengala. Mas assim, eles ouvem na hora e já esquecem em seguida, e isso faz com que cause neles um desânimo, às vezes. Eu nem vou mais porque vai estar sempre obstáculo, ou eu não vou conseguir, ou o medo, porque a gente trabalha muito com essa questão do medo. Ora, você não pode fazer com que ele não tenha medo de nada, porque ele acaba se colocando em risco. Ora, você também não vai falar, olha, tudo é perigoso, porque daí também ele não vai querer sair da casa. Então, tem uma dosagem desse medo que é trabalhado nesse momento com ele também. Mas isso é uma das dificuldades que muitas vezes a gente acaba encontrando, né? Às vezes um desrespeito, uma falta de se colocar no lugar do outro, mesmo uma questão de humanização. Muito bem. E também, trazendo aqui, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho pra gente aqui, como que é, né, com uma família, principalmente no caso, né, de se nascer já com a deficiência visual. A família, ela precisa se adaptar, entender, buscar ajudar ali da maneira correta essa criança. Isso é um trabalho também que vocês desenvolvem dentro do CEPREV? Eu acho que para nós, sempre, a família, ela torna-se primordial. Tá? Desde o momento que se fundou o CEPREV, pensou-se na família, tá? Como coterapeuta, como é o momento dela chegar aqui, vamos pensar, uma mãe de uma criança, tá? Quando você projeta ter um filho, você muitas vezes não imagina que seu filho vai ter uma deficiência, tá? Então ela chega nesse momento entristecida, preocupada com o futuro, porque ela não consegue viver aquele momento ela está no momento de luto ainda, então existe todo um acolhimento com a psicóloga para poder trabalhar esse pai, para poder trabalhar essa mãe, pensando também que, às vezes, a família tende por um lado de autoproteção dessa criança, por querer realmente protegê-la, então a gente tem que dosar isso com ela, e ela acaba sendo, desde esse momento de bebê, e se estende, tá, como, para nós, peça-chave, porque ela vai fazer que, de fato, o nosso trabalho, né, aconteça ou não. Tá? Existem muitos casos que, às vezes, a família vem, traz, ele recebe o atendimento, mas se ele não coloca em prática, e se essa família não permite
e não contribui para que ele, de fato, realize o que ele aprende aqui, vira um brincar de casinha, tá? Então, a gente orienta muito essa família. Para nós, é fundamental a participação dela, que ela entenda qual é o objetivo do programa e que ela faça parte seja dosado essa responsabilidade, tá? Então, nós temos a nossa, de poder, de forma técnica, desenvolver com ela, mas ela tem também a responsabilidade de permitir que essa criança ou que esse adulto consiga colocar em prática na casa o que ele aprende na organização. Então, esse momento de luto, enquanto essa família ela está ainda passando, ela precisa, lógico, ser respeitada, né, esse momento, por isso é feito todo um trabalho, né, então, de momento, ela encontra, é uma das dificuldades que temos, por processo de luto, mas depois que ela entende que, de fato, o que ela tinha idealizado não aconteceu, e nós temos essa situação, e com essa situação nós vamos conseguir, sim, desenvolver, e essa criança vai conseguir desenvolver tanto quanto uma criança que enxerga. Tá? Mas existe essa dependência, porque essa criança não vem sozinha para a entidade. Ela precisa que essa família assuma esse compromisso. Tá? Então, para nós, nesse período de intervenção precoce, a Daya também pode falar, com o que ela encontra nos atendimentos com essa família, é exatamente isso. Tá? Já com os adultos, nós temos a família, nós temos ele enlutado, porque muitos são chefe de família, trabalhou e acabou perdendo essa visão por uma patologia ou por um acidente, e aí ele acaba se deparando numa situação também, né, assim, entristecida, né? Como que eu, como chefe, agora vou ter que estar dependendo, e até ele entender que ele consegue se e voltar com uma vida dele com autonomia, também vai levar um processo, mas quando chega até nós, com a equipe unida e junto com essa família, a gente consegue mostrar para ele essas novas possibilidades e desenvolver com ele novas habilidades. Muito bem. Conta pra gente um pouquinho também, Daiane, né? como que você vê essa questão, e também, se você puder comentar um pouquinho, vamos dizer assim, se é muito diferente, né, uma criança que ela aprende desde criancinha ali a conviver com a deficiência e a pessoa que perde abruptamente, através do acidente de uma patologia, a visão. Como ele falou, né, muitas dessas mães ali normal. Chega aqui com a deficiência, né? E como eu havia falado anteriormente, novas descobertas. Então, a gente precisa muito, né, do trabalho da família como coterapeuta para dar continuidade a todas as orientações que são dadas aqui na reabilitação. A família tem um papel importantíssimo, importantíssimo. Agora, ainda mais, né, nessa pandemia, em que a gente está realizando teleatendimento, em que tem crianças que não estão vindo, tem crianças que estão, né, sendo orientadas na casa. Então, a gente ainda mais precisou da família, né? Agora a gente está se reinventando. Então, a família tem um papel importante, não só na intervenção precoce, como a família dos adultos, né? Então, assim, tá ali favorecendo a autonomia, favorecendo a independência, deixando que ele faça as coisas sozinhos, não fazendo por ele. Como o Sidney disse, existe uma supervisão em acolher, em colocar essa criança, esse deficiente na posição de vítima, de coitado, ele não pode fazer nada. Então, não é assim, a gente tem que buscando o caminho e redescobrindo novas coisas para esse deficiente, né? Muito bem. E em relação ao... Isso. Por favor. Pode falar. Não, justamente a respeito disso, né? Dessa diferença. Você sente que é mais difícil trabalhar com um público do que o outro? Como que é? Eu não sinto diferença. Lógico que a pessoa que já enxergou, né, ela tem essa memória visual. Então, para ela é muito mais fácil nas questões de OM, você explicar coisas que são abstratas. Para o deficiente congênito, a gente já leva tudo no concreto. Então, tenta colocar tudo no concreto para ele saber como que é. Então, como que eu vou explicar, por exemplo, uma avenida, né, de duas mãos?
Então, eu ponho no concreto para ele, ponho lá no papel certinho no concreto através de texturas e depois a gente vai até a avenida. Então, existem essas diferenças. A pessoa que já enxergou, ela tem essa memória visual, então acaba se tornando mais fácil do que o deficiente que é congênito, né? A criança que já nasce com a deficiência visual. Muito bem. E explica um pouquinho pra gente agora a respeito dessa dificuldade. Você chegou a comentar aqui, mas eu queria que vocês trouxessem mais até para o pessoal entender, né, os desafios durante a pandemia, né? Como continuar esse trabalho. Eu sei que é um trabalho que tem que ser contínuo ali, né, existem passos que tem que continuar a sendo dados, não se pode parar, tudo isso. Como que vocês fizeram para estar junto das pessoas, para estar dando esse atendimento no meio da pandemia? Então, Guto, pensando nos idosos aí, né, que é o principal grupo de risco, a gente não podia, assim, deixá-los mesmo, né, pela questão aí de toda a questão de independência, autonomia, então tentar manter essa independência na casa. Então, a gente está realizando, né, vídeos através da via remota, vídeos com orientação de mobilidade, exercícios que mantenham-se ativos, atividades cognitivas. Então, com os idosos estão sendo realizados esses teleatendimentos. Para as crianças que não estão vindo, a gente está dando orientação também através de teleatendimentos. Então, são realizados atendimentos juntamente com a mãe e a criança, e aí a gente vai orientando ao longo da semana. Algumas crianças estão vindo, né, atendimento presencial, e aí a gente segue todas as normas, né, da OMS, agenda bem espaçada, tentando, a gente toma o maior cuidado possível. Mas assim, como você falou, os atendimentos não dá para ser interrompidos, porque a reabilitação e a habilitação é algo que é contínuo no deficiente visual. Então, não tem como, assim, parar, vou parar de vir, e não, até porque a evolução não é alcançada, né? Então, a gente está fazendo teleatendimentos e alguns atendimentos presenciais. Muito bem. Sidney, conta um pouquinho para a gente também como que foi enfrentar tudo isso. Bom, vamos pensar. Considerando a minha função, meu cargo na entidade como coordenador, receber uma notícia dessa, a gente precisa entrar em isolamento social, em distanciamento, embora nós não estamos acostumados nós, eu falo equipe, a zona de conforto, por conta que os nossos projetos, embora sejam N projetos, mas cada deficiente tem a sua especificidade, tá? Então, embora eu elabore uma atividade, seja trabalhada com um grupo, nós temos um olhar de trabalhar a especificidade de cada um, tá? Lógico que para a sociedade, muitos que estão acostumados a trabalhar em uma zona de conforto precisou sair por uma necessidade, tá? E pensar em novas metodologias. Então, no primeiro momento, lógico, nós respeitamos a primeira quarentena, e em seguida a equipe já voltou por saber dessa necessidade, né? Como trabalhar um distanciamento social com uma pessoa de baixa visão, que ela precisa aproximar dos objetos, ela precisa aproximar das coisas para que ela amplie. É uma das formas de ampliação. Como trabalhar, quais orientações dar a uma pessoa que não enxerga, uma vez que ele usa o tato para identificar os objetos, seja utilizar uma bengala, seja utilizar um celular com recursos de tecnologia assistiva, uma vez que, se ele não ter todo esse cuidado com a higienização, ele vai acabar levando esse vírus, caso ele tenha contato com ele, para o rosto, e isso vai trazer o contágio. Então, o nosso cuidado foi, precisamos voltar, porque nós precisamos orientá-los, e nós precisamos criar novas metodologias, tá, para que cheguem até ele, seja de forma remota, ou a possibilidade deles estarem aqui, foi o que aconteceu com alguns, infelizmente não puderam, porque além da deficiência visual, eles possuem comorbidade, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, isso não possibilitou, e as crianças também, muitos não conseguiram estar aqui por conta de condução, questão de usar transporte público, aglomerações, e não ter, às vezes, condições financeiras também de vir. Então, aquele que teve condições de vir com seu carro, com condição própria, nós conseguimos desenvolver o trabalho. Se não conseguiram,
nós temos alguns projetos, inclusive toda sexta-feira, aí vai até a casa desse beneficiário, dessa criança, durante a semana, a equipe está aqui trabalhando, adaptando todo o material, pensando nas demandas e na especificidade de cada um, e levando para que essa família consiga executar, né, mais uma vez a família como mediadora, né, nesse momento, mais do que nunca, todo o nosso trabalho tem essa dependência, porque é ela que faz esse trabalho na casa, então a gente faz a entrega desse material, explica para essa família de forma muito esclarecedora, para que ela consiga executar, fazer a filmagem, registrar com foto e enviar para o nosso grupo. Os adultos a mesma coisa, aqueles que não conseguiram, também estão conseguindo fazer de forma remota. Essa foi uma forma que nós encontramos de manter o nosso serviço acontecendo, por conta de considerar essencial, né? Não tem como a gente simplesmente dispensar o nosso atendimento. Então a equipe aqui, todos, não houve exceções, sim. Muito interessante. Nós já estamos com o nosso tempo acabando aqui do Telescópio, mas eu gostaria muito que vocês falassem aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente. No caso das pessoas, elas gostariam de ajudar, de contribuir com o projeto, né, ser um benfeitor aí do CEPREV. Existe essa possibilidade? Não existe? E também naqueles que têm a necessidade, que precisam ser assistidos, que tiveram, vamos dizer assim, algum caso e nunca procuraram ajuda, nunca procuraram essa assistência. Como que faz também para esse pessoal entrar em contato com vocês? Hoje nós temos um site, tá, que é possível através do site as pessoas conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? E também as pessoas podem fazer contato ligando, né, no CEPREV, quer agendar uma visita, quer ver como é que funciona. Nesse momento, embora nós estamos ainda em um isolamento social, mas nós vamos agendar uma visita de forma ainda distanciada, com uma agenda específica, para que as pessoas digam, eu quero agendar porque o meu parente, alguém da minha família tem alguma demanda visual. Agenda por telefone, liga no 3525-1303 e agenda uma avaliação, tá? A gente vai explicar certinho o que vai precisar trazer, quais documentos, e é feito esse agendamento através desse número. Nesse momento, nós estamos realizando as avaliações normalmente, tá? E o nosso site é o www.ceprev, Itapetininga. Lá tem algumas informações também referente aos serviços oferecidos. Muito bem. E para quem gostaria de ajudar o CEPREV de alguma forma, ser um benfeitor, existe alguma maneira, Sidney? Sim, tanto a pessoa pode vir até o CEPREV e fazer essa doação, é feito o recibo aqui no local, ou a pessoa pode também fazer uma transferência ou um depósito. Nesse momento eu não vou me lembrar do número da conta de cabeça, mas também se vocês entrarem lá no site, tem tudo isso lá, tá? Ou pode ligar aqui, a gente passa, existe uma conta, tá? Que você pode fazer o depósito, a transferência, ou eu quero doar algo para a entidade. Também a gente aceita as doações, tá? Que venha contribuir aqui com o nosso trabalho. Tá certo, eu agradeço muito Sidney Salles, Daiane Diniz pela participação aqui com a gente, por trazer mesmo, né, o trabalho dessa entidade tão importante aqui para Itapetininga, para o pessoal que está acompanhando com a gente. Se vocês quiserem deixar algum recado final aqui, alguma consideração, fica aberta a câmera do telescópio para vocês, mas desde já, muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez, tá? A equipe e toda a direção agradece pela oportunidade. É muito importante para nós essa abertura, para a gente poder divulgar o nosso trabalho e mais pessoas poderem conhecer parte aqui do programa que nós oferecemos. Agradeço a participação, né? Oportunidade de você ir conhecendo o nosso trabalho. Tá certo, muito obrigado Daiane, muito obrigado Sidney pela participação aqui no Telescópio. Então, eles que são, o Sidney é coordenador lá do CEPREV, a Daiane é fisioterapeuta do CEPREV, essa entidade aí que presta esse serviço tão importante aqui para os deficientes visuais de Itapetininga.